Bom dia, minha gente, um abraço a todos. Vamos lá avaliar, analisar como é que foram nossos representantes no Campeonato Brasileiro. 2 jogos ontem, né? O Vitória jogou primeiro, o Vitória jogou à tarde contra o São Paulo no Barradão e o Bahia fechou nossa jornada, né? Ontem à noite, vencendo a equipe do Botafogo do Rio de Janeiro no jogo lá no Engenhão. Bom, começar com o primeiro, né, o Vitória, que jogou dentro do seu estádio e perdeu novamente dentro do campeonato. É uma preocupação, claro que é uma preocupação, porque o time do Vitória jogou 3 partidas dentro do seu estádio, né, um empate, 2 derrotas e uma partida fora de casa perdendo esse jogo. Então a campanha do Vitória é muito ruim. Entendemos até as dificuldades do Vitória a nível de jogadores machucados, jogadores importantes que machucaram nesse início de competição, mas entendemos também que o elenco do Vitória não foi formado de tal maneira, né, para uma competição tão difícil. Isso foi avisado, foi conversado durante os programas esportivos, que o Vitória precisava consertar, né, corrigir essa questão do elenco. Uma coisa, isso fica até repetitivo, né? É Campeonato Baiano, é Série B, outra coisa é Série A do brasileiro. Às vezes muitos torcedores não entendem quando a gente fala e a experiência nos diz, muitos anos, né, de primeira divisão, muitos anos acompanhando futebol, que a qualidade é totalmente diferente. Uma bola perdida num Campeonato Baiano, numa Série B, pode não resultar em nada. Uma bola perdida, né, uma falha no setor defensivo na Série A é fatal. É gol porque jogadores ali são muito mais qualificados tecnicamente. Vitória ontem enfrentou um time do São Paulo e, por azar, no início da partida, uma cotovelada do jogador do Vitória, o Wagner Leonardo, no atacante da equipe do São Paulo, o Caleri, dentro da área. Eu, na hora, inclusive, eu estava comentando ao jogo e eu disse que não via a intenção do jogador de fazer aquilo, de agredir o Caleri. E depois ele foi até dar entrevista sobre isso. Realmente você não vê, ele quer se desvencilhar, ele quer sair do Caleri que está agarrando ele. Ele vai, né, naquela coisa de se soltar para cabecear e atinge o rosto do jogador e ali tem que ser expulso. Não tem outra alternativa para o árbitro da partida, que foi chamado pelo VAR. O árbitro não viu, foi chamado pelo VAR e o VAR indicou que ele teria que ser expulso e assim aconteceu. 5, 6 minutos do primeiro tempo e aí o Vitória teve que recuar o seu time. Praticamente o Vitória não jogou mais, o técnico teve que fazer uma modificação e aí o torcedor entra reclamando porque o técnico tirou o Lepo, deixou o Zeca dentro de campo e depois os gols todos foram em cima do Zeca. Mas veja a situação do treinador. O Lepo está jogando não de lateral direito, mas numa posição um pouco mais avançada. O lateral ali era Zeca, um misto de lateral e de zagueiro, era Zeca, né? Então ele tem que tirar um jogador, ele vai ter que sacrificar quem? Eu acho que o técnico não errou na modificação. Talvez nos próximos jogos ele possa avaliar melhor quem vai ser o lateral direito, se Lepo ou Zeca, aí sim. Mas pelo jogo de ontem eu acho que a modificação não foi errada do técnico Léo Condé. E aí o Vitória, nos 44 do primeiro tempo, tomou seu primeiro gol do Luciano. O Zeca fica parado, né, quase praticamente parado. A zaga do Vitória sai marcando os jogadores na hora do cruzamento. E o Zeca tinha que estar colado no Luciano, se não desse para ir na bola, desequilibrado o Luciano. O Vitória toma o primeiro gol, vai para o vestiário com 1-0 para a equipe do São Paulo. Consegue voltar de uma maneira diferente. O técnico coloca o Matheus Gonçalves e o time volta um pouco diferente, marcando um pouco mais alto e criou oportunidades, empatou o jogo, né, numa cabeçada de William Oliveira e teve outras oportunidades ali, mas aí não deu para aguentar, né? O São Paulo é um time muito mais técnico, o treinador de São Paulo também colocou um time mais ofensivo, e aí São Paulo foi para cima, fez mais 2 gols dentro da partida e venceu o Vitória por 3-1, resultado esse que deixa o Vitória na zona de rebaixamento, e agora o técnico Léo Condé vai ter que se virar para achar a melhor formação, para que o Vitória possa se recuperar dentro da competição, porque não tem jogado bem, jogadores importantes, por exemplo, como o Mateuzinho, não tem aparecido nos jogos, tem sumido na partida e o Vitória precisa se reorganizar dentro da competição. Logo depois o Bahia enfrentou a equipe do Botafogo no Rio de Janeiro. Se vocês acompanham aqui meus vídeos, né, os meus programas, eu falei assim, se o Botafogo entrar com o time que jogou contra o Vitória, o Bahia ganha do Botafogo lá dentro. Assim,
Eu digo sempre aqui que nós, cronistas esportivos, nós do futebol, que vivemos isso aqui profissionalmente, nós temos a obrigação de enxergar. E muita gente discorda das posições que nós temos, né? De todos os cronistas, sempre tem as oposições, né? Mas a gente tenta falar a verdade para vocês, a gente tenta se aproximar mais da justiça. Eu tenho falado aqui que é difícil marcar esse meio de campo do Bahia. Se tiver no dia certo, né, do encaixe, é complicado. Veja que o Bahia pegou um Botafogo, que era líder do campeonato, um time que joga parecido com o Bahia, de muito toque de bola, de jogadores de qualidade ali. E veja que o Botafogo teve dificuldades em marcar o Bahia no primeiro tempo. O Bahia jogou muito bom futebol, muito bom futebol. É claro, pode melhorar, claro, sempre pode melhorar, né? Aí você olha assim, poxa, o Cauli, se ele acertar, né, se der certo o que ele quer fazer, é difícil marcar. O Cauli tem muita qualidade técnica, muita dinâmica no futebol. Aqueles toques de primeira que ele dá, aqueles cortes que ele dá no adversário, com muita velocidade, muita rapidez, é difícil marcar. Então o meio de campo do Bahia ontem estava muito bem. Claro que Tassiano ficou meio sumido no jogo, nessa posição que o Tassiano tem jogado, ele ficou um pouco sumido no jogo, mas o jogador que está encaixado no sistema daqueles 5 jogadores. O técnico entrou ontem com o Everaldo, achei até que poderia entrar com o Biel, mas Everaldo tem feito um bom trabalho por ali, e o Canu na zaga, né? Ao invés do Vitor Cuesta, que jogou muito bem, diga-se de passagem, o jogador Canu. Então foi um primeiro tempo do Bahia muito equilibrado, né? O Bahia jogou uma boa partida no primeiro tempo. Foi para o intervalo e aí eu fiquei surpreso com o que fez o técnico do Bahia, o Rogério Ceni. Poxa, o Bahia tem um jogo na mão, um jogo equilibrado, vencendo por 1-0, né? O Everaldo fez o gol para o Bahia. Então estava um jogo tranquilo para a equipe tricolor, né? Um jogo muito equilibrado. E aí o Rogério, 10 minutos, muito cedo no segundo tempo, tira Everton Ribeiro. Eu penso assim, se o time está arrumado, Everton Ribeiro não estava fazendo uma grande partida. Pode ser, eu até aceito. Não estava fazendo uma partida excepcional. Mas o cara no bom toque, o cara que chama a marcação, vem sempre 2 jogadores para marcar Everton Ribeiro, é um nome que está dentro de campo, é um cara que, sabe, tem a sua movimentação importante ali dentro, e o técnico tira, sabe, Everton Ribeiro para colocar Rezende. A segunda modificação a gente aceita, porque ele está dando amplitude, está tirando Everaldo para colocar Ademir, que deveria ter sido Biel, mas tudo bem, dá amplitude, puxa o contra-ataque, o Botafogo já estava partindo para cima do Bahia, aí o técnico, né, coloca Rezende. Gente, não dá, sinceramente, para o estilo que o Bahia está jogando, e a gente tem abusado de falar isso aqui. O Bahia é um time mais ofensivo, o Bahia é um time que tem que usar a sua característica principal, que é a dinâmica, que é o bom toque de bola, que é a qualidade técnica, é envolver o adversário. Quando você tira Everton Ribeiro e coloca Rezende, né, você atrai o adversário para cima, você joga 6 zagueiros para junto do seu goleiro. Então você tem que recuar ali, e o adversário, atendendo a isso, vai para cima. E o Botafogo fez isso ontem, empatou o jogo, poderia ter virado a partida. O Bahia passou ali alguns maus momentos, não que o Bahia foi péssimo no segundo tempo, não, mas caiu muito o rendimento do Bahia. Aí o técnico consertou logo depois, né? Teve que fazer a modificação, porque ele sentiu que ele perdeu o meio de campo, aí teve que colocar o Depena, que entrou no meio de campo, o Biel lá na frente, aí reorganizou o time do Bahia. O Bahia voltou a atacar a equipe do Botafogo, e no lançamento extraordinário do Depena para o Ratão, pega Ratão no ponto futuro, Ratão entra, dribla o goleiro, faz o gol, e o Bahia vence a partida por 2-1, merecidamente, porque o Bahia num todo foi melhor do que o Botafogo. O Bahia fez o primeiro tempo, teve o domínio mais na posse da bola, valorizou essa posse da bola, com objetividade, com qualidade. O segundo tempo deu uma caída com a saída do Everton, mas depois reorganizou o meio de campo, e o Bahia fez mais uma boa partida, elogiado por todos, e venceu, está na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, coisa que não acontece há muito tempo. É seguir esse caminho, tá? Sem fazer loucuras, sem mudar drasticamente. Eu sempre entendi que se o Rogério Ceni desse uma cara aos 11, colocasse aqueles 11 para jogar,
o Bahia ia ter com certeza, né, uma organização melhor dentro de casa, porque os jogadores passam a se conhecer dentro de campo. Isso facilita na hora do passe, na hora da velocidade, na hora da dinâmica do jogo, e o Bahia tem conseguido isso. Um triunfo, né, maravilhoso do Bahia, jogando fora de casa, o que faz os adversários ter mais atenção e respeitar mais a equipe tricolor dentro do campeonato. Tá tudo maravilhoso? Não, não tá. Tem coisas a se ajustar ainda, a consertar. O Ares, por exemplo, jogou muito bem mais uma vez. Juba meio apagado daquilo que a gente espera dele. Não foi uma grande noite para o Juba, mas não quer dizer que o jogador jogou mal. Mas foi abaixo daqueles jogos que ele vem fazendo. Lembrando que o Juba está quebrando um galho ali na lateral esquerda, vinha jogando muito bem. Não é por causa de um jogo que a gente vai crucificar o jogador da equipe do Bahia. Então é isso, galera, um grande abraço a todos, uma ótima semana para todo mundo, né? Torcendo pela melhora do Vitória e o Bahia que se mantenha jogando um bom futebol. Grande abraço!